Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus, Igreja Mãe. Revista Salmos, Cânticos e Orações da Alma, lição número 11, Salmo 128, Uma Família Feliz. Nosso textuário nos diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, verso 2. A verdade prática nos diz: a felicidade no lar provém de Deus, do trabalho e da união. A nossa leitura bíblica está no Salmo 128, dos versos 1 a 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A nossa introdução diz: o Salmo 128 é um hino familiar, um cântico para um casamento ou um nascimento ou qualquer dia em que uma família feliz se reúna para louvar ao Senhor. Como todos os cânticos de degraus, ele se refere a Sião e Jerusalém, que são expressamente mencionados, e o salmo é concluído como os salmos 125, 130 e 131, com uma alusão a Israel. É um salmo curto, mas extremamente abrangente e sugestivo. A sua poesia é do melhor tipo. Talvez em nenhuma região ele seja mais bem compreendido do que na nossa, pois nós, acima de todas as nações, nos alegramos em cantar Lar Doce Lar. Primeira parte, aspectos gerais. 1. Autor, título e data. Desconhecemos o autor do Salmo 128. O título itálico, Cântico de Romagem, não fornece pistas. Ao que tudo indica, temos a mesma autoria para esta terceira trilogia dos Cânticos dos Degraus, sobre a data também incerta. 2. Classificação. Salmo 128 é classificado como sapiencial, ou seja, de sabedoria e didático. Porém, sua principal classificação vem mesmo do fato de pertencer ao grupo de salmos que os peregrinos entoavam quando subiam para Jerusalém para participar das 3 festas anuais. Você vê lá em Êxodo, no capítulo 23, dos versos 14 a 19. 3. Contexto histórico. O Salmo 128 encerra a terceira trilogia dos Cânticos dos 12 Degraus, que vai do Salmo 126 a 128. Esta trilogia apresenta uma ideia crescente. Aqui no Salmo 128, Israel encontra-se perante o desafio de repovoar a nação, cuja população diminuiu bastante durante o exílio de 70 anos na Babilônia. Por isto, temos uma ênfase especial à família e à procriação. A oliveira, a árvore mais valiosa da Palestina, surge como metáfora perfeita dessa reprodução. A árvore longeva, que alcançava perto de 12 metros aos 500 anos de vida, era o símbolo preciso de estabilidade, riqueza e longevidade de que o regresso povo de Israel necessitava na Terra Santa. Segunda parte, bênçãos para a família. 1. Crente feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como vimos na lição 2, o termo bem-aventurado, no original hebraico, foi traduzido para o grego Macários, a mesma expressão traduzida de Jesus nas bem-aventuranças. Em português, significa feliz ou muito feliz. Segundo Raymond Brown, não se trata de um desejo de felicidade, tampouco mera consequência da conduta de um servo íntegro, mas em seus originais, tais expressões reconhecem um estado concreto de felicidade, afirmando uma qualidade que já se encontra presente no crente. O versículo 1 é também uma declaração de maturidade espiritual, pois o cativeiro de Israel foi considerado fruto da desobediência do povo contra a qual profetas bradaram. 2. Felicidade no trabalho. Do trabalho de tuas mãos comerás. Tem profundo significado neste salmo, não sendo apenas memória de Gênesis 3,19. Este versículo é um brado de alegria que
de quem foi livre da escravidão. Cativos, muitos judeus trabalhavam para outros e comiam de mãos alheias. Não tinham o prazer de plantar e colher. Esta declaração comemora o que Davi afirmou no Salmo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Em nossa sociedade, homem e mulher são iguais em direitos e obrigações. Está lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Brasileira, o que inclui o direito e dever de trabalhar. Precisamos contextualizar este salmo. Para o judeu que voltava à sua terra em 536 a.C., vivia-se o auge de uma sociedade patriarcal, onde a função principal da mulher era procriar. Em nosso contexto atual é bem diferente. O trabalho é uma conquista recente da mulher, um direito ainda em aperfeiçoamento, pois o homem continua recebendo mais por trabalho idêntico em certas categorias. Precisamos de sabedoria de Deus ao interpretar a Bíblia. Do mesmo modo como a mulher judia daqueles tempos não tinha a mínima condição de trabalhar conforme o nosso modelo atual de trabalho, assim não podemos querer utilizar no século XXI o modelo patriarcal da antiguidade. Precisamos separar história de doutrina. Ambos os cônjuges são chamados a cooperar no orçamento doméstico, não devendo haver imposição sobre a mulher, que pela natureza biológica e tradição familiar muito trabalha e, em havendo atividade externa, acaba vivendo múltiplas jornadas. 3. Fecundidade e união no lar. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A esterilidade sempre foi um complicador para uma sociedade patriarcal. No caso de Israel, este fato sempre perturbou a nação. Assim, deixando o exílio, pesava 2 vezes mais sobre a mulher hebreia o dever de repovoar a terra. Se antes a esterilidade era um complicador, como vemos na angústia de Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 9, no capítulo 1, dos versos de 9 a 18, agora tornava-se algo insuportável. Em nossa sociedade atual, a mulher não deve mais ser vista apenas por este ângulo. O planejamento familiar é importante. O número de filhos deve ser decidido pelos cônjuges, não esquecendo todos nós que a doação da vida é um ato divino. Portanto, entendemos que a maternidade ou paternidade é apenas uma delegação divina, sendo Deus o verdadeiro Pai, e que não temos direito de rejeitar o que Deus formou no ventre materno. O Salmo 128 forma um belo quadro de união no lar, conforme o Salmo 133, verso 1, que espiritualizamos exageradamente. Terceira parte, bênção da longevidade. O lugar da bênção. Primeiro, Senhor te abençoe desde Sião. É um texto que marca o caráter territorial da religião judaica, para a qual havia uma cidade santa, Jerusalém, e em um lugar específico onde Deus habitava nela. Templo, lugar santíssimo. Todavia, Jesus não enfatizou estes detalhes. Pelo contrário, afirmou à mulher de Samaria que chegariam dias quando nem neste monte, nem em Jerusalém o Pai seria adorado, pois Deus é Espírito. Está lá em João, no capítulo 4, dos versículos 21 e 23. Depois, ao contrário de seus judeus contemporâneos que citavam Jerusalém e o templo várias vezes em suas preces, Jesus não os mencionou no modelo de oração que nos ensinou, deslocando para o céu o lugar onde Deus está, sendo o primeiro a invocar o Senhor como Pai, Abba, Pai, quebrando uma antiga fórmula, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O lugar da bênção é onde Deus está presente, sendo o templo e o lar lugares de excelência para o Senhor. 2. Prosperidade do Brasil. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Existe um apego exagerado a Israel em certos cristãos, apego que não encontramos nem em um judeu chamado Jesus. O mestre não endeusou lugares nem ocasiões. Ele cumpriu toda a lei, mas sobre Jerusalém proferiu um lamento. Devemos ter muito cuidado com o fundamentalismo religioso que exalta Israel e menospreza outros povos.
Lembremos que o Evangelho é uma mensagem para todos os povos. Lembremos que Jesus usou o exemplo de um samaritano que era inimigo para ensinar o que é o amor a judeus e a todos nós. Você vê em Lucas, no capítulo 10, versículo 30. Amamos Israel e almejamos sua prosperidade. Todavia não podemos cair no erro do fundamentalismo. Precisamos enxergar Israel também como uma nação, um sistema comercial, um governo que acerta e que também erra. Não devemos querer ser mais zelosos do que Jesus. Ele é o nosso exemplo. Em matéria de Israel, nada melhor do que ouvirmos o judeu chamado Jesus. Em caso de dúvida, pratiquemos o amor, resumo de todos os mandamentos. Contextualizando este salmo, rogamos prosperidade para o Brasil que, comparativamente, encontra-se devastado pela corrupção, crimes de sangue e tantas outras mazelas. 3. Paz às nossas gerações. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O Salmo 128 termina com um vocativo de longevidade e procriação. Veja os filhos de teus filhos. Era a esperança e fé presentes agora no coração de cada família judia que voltava do longo cativeiro na Babilônia. Contemplar os nossos filhos e netos é uma grande bênção do Senhor. Israel voltava do cativeiro. Famílias estavam divididas desde a saída. Alguns ficaram lá na terra, na própria Babilônia. Na Babilônia muitos nasceram e morreram. Alguns não quiseram ou não puderam voltar à terra prometida. Depois de uma longa e sofrida viagem de volta, Israel clamava por paz. Nossa nação, uma das mais abençoadas pelas mãos do Criador, tem caído em mãos erradas. Vivemos uma cultura de corrupção que não livra nem mesmo alguns segmentos religiosos. Igrejas erguem-se no Brasil que se confundem com empresas nacionais e multinacionais. Poucos têm sido, poucos têm muito. Muitos morrem pela insegurança, falta de saúde, acidentes de trânsito e tantas outras desgraças. Oremos por Israel, tendo os nossos pés bem firmes no Brasil. Assim clamamos neste país que possamos ter segurança e saúde para contemplar os filhos dos nossos filhos e paz sobre o Brasil. O Salmo 127 indica a maneira como uma casa pode ser edificada, mas este nos dá a imagem da casa edificada e adornada com alegria doméstica por intermédio da bênção do próprio Senhor. Há claramente um avanço na era, pois aqui passamos de filhos para filhos dos filhos, e também um progresso em felicidade, pois os filhos que no último salmo eram flechas, aqui são plantas de oliveira, que possamos dizer: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. A nossa aplicação pessoal nos diz: viver e ensinar os princípios bíblicos e o temor do Senhor dentro de nossos lares é o primeiro passo para que desfrutemos de uma vida próspera, integremos uma igreja saudável e vivamos em uma nação abençoada. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.